Silva, o fator cultural também deve ser considerado. Ela é cultural. Desde o descobrimento, quando começou as vilinhas, então a população em si vivia com esgoto a céu aberto, lixo jogado em qualquer canto. Mas isso vem da Europa para cá. Então essa questão, ela atravessa a história e só agora, recente, é que uma parte está tendo consciência, a outra parte ainda não. É só olhar o nosso rio Tietê. Aliás, nós temos três esgotos a céu aberto: Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. No passado os índios brincavam, se divertiam e até os nossos avós, bisavós, se divertiam no Tietê. E hoje, os civilizados não passam nem perto. O período de chuvas passou, por enquanto, e as enchentes cessaram. Mas nós temos que ter consciência do nosso papel na sociedade. Se todos fizerem a sua parte, melhor para todos. A Assembleia de uma pequena cidade do oeste do Japão aprovou o regulamento de 2 reatores nucleares instalados no local. Algo inédito no país desde a paralisação de todas as usinas atômicas japonesas, em decorrência do acidente de Fukushima. O governo japonês busca a aprovação de governos municipais e regionais para reativar as usinas antes da chegada do verão, época de maior demanda energética. Todos os 50 reatores do país estão desligados desde que o último foi colocado em manutenção em 5 de maio. Apple baixa os preços do iPad 2 e do iPhone no Brasil após o lançamento do novo iPad. Boa noite. O novo iPad chegou ao Brasil, mas por enquanto seu principal impacto foi ter trazido a redução nos preços dos principais aparelhos da Apple no país. As gerações mais antigas do iPhone e o iPad 2, que continua sendo vendido para competir com tablets mais baratos, terão seus preços diminuídos em até 17%. Marcos Salles para o Jornal da Uninove. Um estudo inédito realizado pelo IAB Brasil revela que, para o brasileiro, a internet já é o meio de comunicação mais importante. De acordo com a pesquisa, 1 em cada 3 brasileiros consome pelo menos 2 horas de internet por dia e navega em sites por meio de pelo menos 4 aparelhos diferentes. Comparada ao rádio, à TV e ao jornal, a internet já é a mídia mais consumida, não só em casa, como no trabalho, na escola, em restaurantes, shoppings e reuniões presenciais. Chega ao Brasil a primeira linha de TV LED LCD. Depois de apresentar em 2011 a primeira TV 3D, que não requer o uso de óculos, a Sempre Toshiba lança no Brasil sua primeira linha LED LCD. A novidade possui conversão de sinais 2D e 2 óculos ativos inclusos na embalagem. Com espessura entre 1,5 e 2,7 centímetros, o modelo 3D que acaba de chegar tem 65 polegadas. A empresa também oferece telas de 55 e 46 polegadas, para quem não tem salas tão generosas. Entre os destaques dessa nova série estão aplicativos de redes sociais e portais de notícias, além de compatibilidade com Wi-Fi integrada. Um conceito de transporte em tubos promete fazer com que seus tripulantes possam dar a volta ao mundo em 6 horas. A viagem seria feita através de um tipo de cápsula que alcançaria uma impressionante velocidade de 6.500 quilômetros. Os tubos, que acomodariam até 6 passageiros, teriam como grande diferencial o fato de não perderem velocidade por conta do ar e do atrito. Agora vamos com a previsão do tempo com Cristiano Santos. A passagem da frente fria espalha muitas nuvens sobre o Rio Grande do Sul e provoca pancadas de chuva com rajadas de vento. Sol forte, tempo firme e calor à tarde nas outras áreas. Mínima de 15 graus em Porto Alegre e máxima de 26 em Florianópolis. O sol aparece em todas as áreas do sudeste do país. A temperatura sobe e faz calor à tarde, com baixa umidade do ar. Mínima de 18 graus em São Paulo e máxima de 31 em Vitória. O sol aparece em todo o centro-oeste do Brasil. A partir da tarde, o tempo quente junto com a umidade que chega do norte do Brasil formam nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva, mínima de 17 graus em Brasília e máxima de 31 em Cuiabá.
O sol brilha forte em todas as áreas do norte brasileiro. Uma grande massa de ar seco deixa o tempo firme no Tocantins, no Amapá e em grande parte do Pará. Mínima de 23 graus em Manaus e máxima de 32 em Macapá. Uma forte massa de ar seco predomina sobre grande parte do Nordeste. Áreas de instabilidade que vêm do mar provocam chuva passageira no fim do dia. Mínima de 22 graus em Salvador e máxima de 31 em Natal. Ainda hoje, Exposição homenageia Elis Regina. Seleção brasileira de vôlei garante vaga para Londres. A vida profissional é como nas quadras, competição, garra, determinação. É por isso que eu escolhi a Uninove. Aqui os professores são altamente qualificados, a infraestrutura é completa, campos de fácil acesso e o melhor de tudo isso é que a Uninove prepara você para o mercado de trabalho. Faça como eu e os mais de 100 mil alunos. Venha para a Uninove, porque a Uninove é sempre 10. A estreia de O Comboio da Madrugada no Teatro Nacional de Lisboa, prevista para a quinta-feira, foi adiada devido a um acidente da atriz Eunice Munhoz. Fonte do teatro informa que a atriz de 84 anos sofreu uma queda durante os ensaios, mas passa bem. Eunice Munhoz celebra 70 anos de carreira. A peça é uma produção do Teatro Experimental de Cascais e é encenada por Carlos Avilés. Até o momento, a peça não tem nova data para estreia. Espetáculos culturais também estão em saldo nos sites de compra na internet. É o que nos conta a repórter Flávia Ranalli. Nos últimos meses, tem aumentado a oferta de promoções para atividades culturais nos sites de desconto. As ofertas permitem ir ao teatro ou a concertos a preço de saldo. Os descontos variam entre 40% e 50% para espetáculos como stand-up, musicais e sessões de cinema. Diante do crescente interesse dos compradores, campanhas de desconto na área cultural tendem a aumentar. Flávia Ranalli para o Jornal Uninove. O arquiteto espanhol Rafael Monel conquistou esta quarta-feira o Prêmio Príncipe das Astúrias de 2012. Reconhecido no âmbito acadêmico e profissional, Monel deixa um traço próprio em suas criações, conjugando estética com funcionalidade. O vencedor é o quinto a receber o galardão, depois de Norman Foster e Oscar Niemeyer. O prêmio, composto por 50 mil euros, será entregue no final de outubro por Felipe de Bourbon, numa cerimônia no Teatro Campo Amor de Oviedo, na Espanha. Exposição homenageia Elis Regina no Centro Cultural de São Paulo. Começa neste sábado a exposição que marca os 30 anos da morte da cantora Elis Regina. A mostra foi idealizada por João Marcelo Boscoli, filho da cantora, que também conta com apresentações de Maria Rita. Os visitantes poderão ver mais de 200 fotos de Elis, entrevistas, ingressos e pôsteres de shows, além de depoimentos de artistas que trabalham com a intérprete. Em uma sala especial, o público poderá escutar a cantora treinando e afinando a voz em acompanhamento especial. A mostra fica no Centro Cultural de São Paulo, com entrada gratuita até 20 de maio. Com mais de 100 anos, o Teatro Municipal de São Paulo ainda é o refúgio cultural para paulistanos que procuram por uma boa programação. O Teatro Municipal de São Paulo nasceu junto com uma cidade que crescia com a indústria e o café. O arquiteto Ramos de Azevedo e os italianos Rossi e Domiziliano começaram a construção do Teatro de São Paulo em 1903 e em 12 de setembro de 1911 o teatro foi inaugurado para uma multidão de 20 mil pessoas. O Teatro Municipal nasceu para atender a rica sociedade paulistana que exigia que a cidade tivesse uma vida cultural comparável às grandes metrópoles, né? E ao longo do século, o Teatro Municipal criou sua própria estrutura para proporcionar espetáculos, principalmente as grandes óperas. Além de ser um dos palcos mais importantes, ele oferece ao povo paulistano um dos principais centros brasileiros de desenvolvimento técnico de centenas de jovens músicos e bailarinos. Com o passar dos anos, o Teatro Municipal de São Paulo se tornou uma referência cultural dentro e fora do país, influenciando assim milhares de pessoas. Marli Jequiel cita ainda as 3 principais formas de influência dentro da arte.
Tem a arte pragmática ou utilitária, que é a arte que tem uma finalidade não artística, ou seja, um exemplo. Uma música do período da ditadura, que servem para apresentar e alertar as pessoas para uma situação, para um momento. Tem a arte naturalista, que é aquela que mostra o mundo como um espelho, ou seja, um exemplo, a fotografia. E tem a arte formalista, que oferece uma experiência e estética única, ativando os sentimentos, ou seja, os sentimentos e as emoções. Atualmente, o Teatro Municipal de São Paulo abriga 6 grupos e 2 escolas: a Orquestra Sinfônica Municipal, a Orquestra Experimental de Repertório, o Coral Lírico, o Coral Paulistano, o Balé da Cidade, o Quarteto de Cordas e a Escola Municipal de Música e Escola Municipal de Dança de São Paulo. Bom, trabalhar para mim no Teatro Municipal, além de uma satisfação pessoal, é um prazer você estar ali trabalhando com arte, com o público, vendo a arte se desenvolver maravilhosamente. A cidade de Itanhaém está com inscrições abertas para aulas de vôlei e handebol masculino e feminino nas 2 novas escolinhas esportivas da cidade. As vagas são para estudantes com idade entre 11 e 16 anos. Os interessados devem comparecer no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. O endereço é a Avenida Condessa de Vimeiros, 1131, no centro. Na hora da matrícula, o estudante deve estar munido de cópia do RG, comprovante de residência, 2 fotos 3x4, atestado médico, comprovando aptidão física e declaração escolar. O atleta sueco Christian Olsson aposenta-se após sua carreira no salto triplo. Mais informações com a repórter Cláudia Chagas. Boa noite, Cláudia. Boa noite. O campeão olímpico de salto triplo nos Jogos de Atenas em 2004, o sueco Christian Olsson, anunciou sua aposentadoria este mês. Na semana passada, o atleta de 32 anos havia abandonado os treinamentos nos Estados Unidos por causa de dores no pé direito, e a expectativa era que confirmasse sua desistência nas Olimpíadas de Londres. Mas ele decidiu encerrar sua carreira de vez após 6 anos lutando contra problemas físicos. No ano passado, o sueco terminou em 6º lugar na final do salto triplo no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul. Sua primeira participação numa grande competição desde a vitória no Campeonato Europeu de 2008. Mas o esforço não trouxe novos problemas e o saltador teve de ser submetido a mais uma cirurgia no pé no fim do ano passado. O grande momento da carreira de Olsson aconteceu na Olimpíada de Atenas, quando ele conquistou a medalha de ouro com a melhor marca de sua carreira, saltando 17 metros e 79 centímetros. Cláudia Chagas para o Jornal N9. A China costuma chamar a atenção nas Olimpíadas devido aos resultados impressionantes. Uma das modalidades em que mais se destaca são os saltos ornamentais. Um dos segredos para o sucesso é começar a treinar bem cedo. Nas últimas Olimpíadas, na capital Pequim, em 2008, os chineses ganharam 7 de 8 medalhas de ouro possíveis na modalidade. No último Mundial, levaram todas em competições nacionais. É possível encontrar atletas de 10 anos. Eles começam por volta de 6 anos na ginástica ou diretamente nos saltos, para aproveitar o biotipo. A carreira desses atletas costuma ser breve e o planejamento é de curto prazo. Seleção brasileira garante vaga para os Jogos Olímpicos em Londres. A seleção brasileira feminina de vôlei finalmente está garantida em Londres 2012. Após deixarem a vaga escapar na Copa do Mundo da modalidade, quando foram apenas as 5º colocadas e não alcançaram uma das 3 vagas, as comandadas de Zé Roberto não perderam um jogo sequer no pré-olímpico. E assim como fizeram com a Venezuela na semi, arrasaram o Peru por 3-0 e garantiram a conquista da vaga para os Jogos Olímpicos. Essas foram as principais notícias do dia. O Jornal N9 termina aqui e agradece a sua audiência. Tenham todos uma boa noite. Boa noite e até a próxima.